Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Voltamos com a nova edição, consultando aqui o nosso e-mail e encontramos mais algumas perguntas do mesmo jovem interessado nos estudos da doutrina espírita. Ele é novato e faz questão de dizer que tem uma certa dificuldade em interpretar os textos da doutrina espírita, principalmente de O Livro Básico da Codificação, que é o livro dos Espíritos. E ele então pergunta aqui quais os milagres que Jesus realizou. Mas antes de responder a esta pergunta do nosso companheiro, gostaria de ler o pensamento, a frase do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, que diz assim: não existem barreiras para os homens insistentes. Não existem barreiras para os homens insistentes. Você quer, você pode, mas vence aquele que acredita vencer, que tem fé em suas forças espirituais, em sua capacidade, em sua mente. Ele vence. Vence aquele que acredita em si mesmo. Já não ocorre o mesmo com aquele que vacila, tem dúvida da sua capacidade, mas aquele que é seguro, é firme na vontade, sabe o que quer, ele conseguirá. Vence aquele que acredita vencer. E mais, todos têm uma história a contar. E é verdade, tudo tem uma história. E os humanos têm uma história a contar, desde o nascimento até a sua morte. Se os animais falassem, eles também teriam a sua história para contar. Esse é o pensamento, a frase de hoje em nosso programa Encontro com a Doutrina Espírita, Estudo do Espiritismo. E a pergunta do nosso companheiro, do nosso irmão, vamos repeti-la para uma compreensão melhor. Ele pergunta: quais os milagres que Jesus realizou? Jesus realizou os milagres das curas em geral. Curou cegos de nascença, surdos, mudos, obsidiados, afastou, doutrinou espíritos obsessores das criaturas humanas que lhe procuravam naquela época, afastou todos. Abrindo aqui um pequeno parêntese e como acréscimo, um dos grandes exemplos é que ele afastou 7 espíritos perturbadores de Maria de Magdala, que é, no Evangelho, a mesma Maria Madalena. Ele afastou dela 7 espíritos que a obsidiavam.
E essa obsessão era no aspecto da sexualidade desviada de Maria Madalena. Essa ligação desses espíritos viciados e viciosos com a futura discípula e convertida de Jesus já vinha de outras encarnações. Ela se ligou a esses espíritos pela sexualidade em outras encarnações. Ela voltou com o nome de Maria Madalena, mas esses espíritos, do outro lado, continuavam encontrando afinidade na sexualidade com Maria, porque os espíritos se ligam às criaturas pelas tendências viciosas e pelas tendências para o bem. Os que têm tendência para o bem e que praticam o bem, pela lei de atração universal, essas criaturas atraem espíritos iguais, seus semelhantes. E aqueles que alimentam vícios e que são pessoas aqui na Terra viciadas e viciosas, elas têm em sua companhia espíritos que se afinizam com elas, são os iguais daqui, atraindo os iguais do mundo espiritual. Isso é o que o Espiritismo nos ensina, pela lei de atração universal. Os iguais se atraem e os contrários se repelem. Fechamos o parênteses. E então, dentro deste mesmo assunto, que é quais foram os milagres que Jesus realizou, ele realizou os milagres das curas, curou os obsidiados, os cegos, os surdos, mudos de nascença, os paraplégicos, os tetraplégicos, que as provações dessas criaturas curadas já haviam cessado pela doença que tiveram naquela encarnação, de que foram vítimas. Eles já resgataram suas dívidas, seus débitos contraídos contra as leis de Deus em encarnações passadas. Vieram com essas enfermidades, essas deficiências, como já tinham resgatado, Jesus recuperou a saúde dessas criaturas, que na época, e ainda hoje, pelas religiões dogmáticas, Jesus realizou verdadeiros milagres com essas criaturas. Mas na realidade, Jesus não fez nenhum milagre. Por quê? Porque milagre, a palavra milagre, ela tem o sentido de atropelar leis da natureza, os milagres. E Jesus não atropelou as leis da natureza. Toda a cura que ele fez foi com a medicina dele próprio. Ele, Jesus, possuía a medicina espiritual de cura às criaturas. As criaturas já tinham resgatado suas dívidas através das expiações, da cegueira e etc. Aí Jesus curou. Porque se essas criaturas não tivessem ainda pago as dívidas pelas enfermidades, Jesus não teria curado. Aí sim era que seria o verdadeiro milagre. Mas como Jesus curou com a sua medicina espiritual, com os fluidos, agregando os fluidos da natureza de cura, aí ele curou. Não é milagre, porque tem explicação. Os sobrenaturais, que o Espiritismo não aprova, que tem o sentido de aparições de espírito, visões espirituais, o Espiritismo explica dentro das leis da natureza. Logo, não tem milagres, o Espiritismo não prega milagres, Jesus não fez milagres, as curas deles são explicadas pela lei do magnetismo universal, que Jesus sabia manipular esses fluidos de cura, logo não foram milagres, e nem foi sobrenatural. De maneira que aí está a explicação que o nosso irmão
o nosso companheiro de estudo, pergunta quais os milagres que Jesus fez, as curas dos paralíticos, recuperou, fez voltar a vida, não é? Fez voltar a vida de Lázaro, do filho da viúva de Naim, e quem mais? Da filha de Lázaro, do filho da viúva de Naim, aliás, a filha, ou foi a filha do sacerdote Jairo, de que fala as Escrituras, e de Lázaro, que já havia, segundo as irmãs, havia morrido, já estava fedorento, fedendo, exalando mau cheiro. E Jesus também fez voltar à vida a filha da viúva de Naim. Foram três, que se chama recuperação. Foi milagre? Não. Por quê? Porque Jesus descobriu que Lázaro e aquele que era defunto, foi passado por defunto, e a menina, a filha de Jairo, estavam dormindo, provocado por uma enfermidade ou uma doença momentânea chamada letargia ou catalepsia, que é morte aparente. Logo Jesus recuperou, por quê? Porque ainda estavam na matéria, apenas dormiam, saíram provisoriamente do corpo, se afastaram, mas não se afastaram definitivamente. Se Jesus tivesse curado eles três, se estivessem definitivamente mortos, aí seria milagre. Porque era um atropelamento à lei da morte. Morreu, não voltam mais. Voltam em outra encarnação, em um corpo novo, em uma máquina nova, com órgão novo e sempre como uma criancinha. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E de maneira que nós chegamos ao final do nosso programa, encontro com o Espiritismo, para reflexão, para estudo, e atendendo a pergunta, mais uma pergunta, do nosso irmão estudioso do Espiritismo, e a pergunta foi: quais os milagres que Jesus fez? Jesus não fez milagres, ele apenas recuperou usando as leis da natureza, logo deixa de ser milagre e de sobrenatural. Muita paz para todos.